Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Com muita alegria que eu quero apresentar o nosso palestrante dessa noite, Asaf Borba. Ele é cantor cristão, compositor, instrumentista, arranjador, produtor e jornalista. Ele é também diretor da Life Comunicação. Iniciou a sua carreira em 1974 e já compôs mais de 700 músicas gravadas em 79 CDs e em 3 DVDs. Também escreveu 2 livros. Asaf atuou por muitos anos nos eventos da Donep em todo o Brasil e no exterior. Asaf é casado há 36 anos com a Rosane e eles têm 2 filhos, a Aurora com 27 anos e André com 22. Está presente o André. Meu irmão. Meu amigo que eu conheço há 30 anos. Vamos receber o nosso palestrante com um carinhoso aplauso. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se louvam, meus lábios
sempre hei de te louvar. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é energia ou a natureza. Pensam que Deus só acorda na festa da Páscoa ou Natal, e que está mais preocupado em celebrar algum ritual. Pensam num Deus distante, impossível de ser tocado, com quem não se pode conversar, a quem não se pode amar. Amém, obrigado. Obrigado, meu filho. Para mim é uma alegria estar aqui nessa noite. Como já falaram, meu nome é Azaf Roque Souza Borba. Eu sou um mineiro, nascido em Coronel Fabriciano, no interiorzão de Minas Gerais. Filho de um mineiro que morava em Santa Catarina, na ilha de São Francisco do Sul. Quando minha mãe estava na sua primeira gravidez, minha mãe teve um sonho. E nesse sonho ela via um menino com um livro aberto, cantando. E ela disse, eu estou grávida, estava grávida e disse, estou grávida de um menino. E foi na Bíblia e abriu a Bíblia assim, aleatoriamente, e caiu em cima do Salmo de Asaf, um dos salmos que está lá no meio da Bíblia. Ela disse, esse é o nome. Daí quando nasceu, não tinha ecografia naquela época, 1958, não, na verdade 56, quando minha irmã nasceu. Quando nasceu, era minha irmã Débora. E ela não se frustrou, mas achou o nome de Débora e pronto. Engravidou pouco tempo depois, 1 ano e meio depois. E meu pai, naquelas coisas de mineiro, morava em Santa Catarina, disse, nós vamos para Minas, que eu quero um filho mineiro. Pasmem. Pôs a mãe no ônibus até Curitiba, morava em São Francisco, perto de Joinville, num ônibus até Curitiba, depois pôs num trem, para ser mineiro mesmo, e foi de trem até a Estação da Luz em São Paulo, depois a Estação Central de Belo Horizonte, com a minha mãe grávida já de quase 8 meses. E foi até Minas Gerais, meus tios vieram buscar de caminhonete em Belo Horizonte, levou para o interiorzão para eu nascer. Quando faltavam poucos dias para eu nascer, o padre da cidade de Coronel Fabriciano, do bairro de Meloviana, chamou minha avó e disse, olha, essa mulher que está aí na sua casa, sua nora, é evangélica. Seu filho não pode nascer na sua casa. E a minha avó não teve dúvida, pôs minha mãe para correr. Disse, filhinha, me desculpe, mas o padre disse que não é para esse neném nascer na minha casa, não. E a minha mãe, desolada, saiu dali e uma tia acolheu na casa. E essa tia estava grávida também. E no mesmo dia, dia 4 de outubro de 1958, a minha tia começou a ter dores de parto e a minha mãe também. Daí quando foi 11 horas da noite, nasceu meu primo, José. E 1 hora depois nasci eu, no dia 5. Ele nasceu no dia 4, um pouquinho antes da meia-noite, e eu um pouquinho depois da meia-noite. E assim, a mesma parteira que estava lá nos trabalhos, eu nasci com uma parteira na beirada do rio Piracicaba, lá que está junto da cidade, num morro chamado Caladinho. E ali começou a minha história, irmãos, dessa maneira. Minha mãe nutriu um desgosto muito grande pela minha avó, e eu só conheci meus parentes em Minas Gerais 14 anos depois. Já adolescente, numa viagem... Não, 11 anos depois, numa viagem que meus pais fizeram para Minas Gerais. E nunca convivemos com aquela família em Minas Gerais. Meu pai veio para o Rio Grande do Sul, veio para Santa Catarina. Em
62, foi de Santa Catarina para Ponta Grossa. Lá ficou durante a Revolução, que ele era militar, radiotelegrafista do Exército. E no ano de 1967, eu cheguei no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa de Lima, lá no Alto Uruguai, onde tinham construído um novo quartel, primeiro RCM. E lá meu pai foi como chefe do serviço de comunicação daquele quartel. E ali foi onde nós entramos na escola e começou nossa vida social, que eu lembro, né, naquela chegada em Santa Rosa, eu, meus irmãos, eu tinha uma irmã, depois de mim veio um outro irmão e uma irmã que nasceu em Ponta Grossa, Carmélia. E viemos todos para o Rio Grande do Sul, não tinha o Abner ainda, que muitos aqui conhecem. E em Santa Rosa que nós começamos a identificar um pouquinho da vida cristã. Minha mãe era uma mulher crente, sempre foi evangélica, mas meu pai não. Meu pai era um mineiro, judeu, de origem judaica, cheio de crendices, semi-ateu. Semi-ateu porque ele acreditava assim, num Deus meio longe, uma coisa, naquelas crendices, mistura de judeu com interior de Minas. E assim nós fomos criados por um pai que não queria saber nada de Deus, mas deixava a minha mãe nos doutrinar em casa, né, com a Bíblia, com a palavra, com os salmos, e ela ia numa igreja chamada Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, e ali nós nos criamos até os 9, 10 anos de idade, quando meu pai decidiu que eu viria para o Colégio Militar de Porto Alegre. E nessa época, com 10 anos, ele veio, eu fiz um pequeno exame, porque era filho de militar, um exame facilitado, e entrei no Colégio Militar. Naquele mesmo ano, 1970, foi quando eu entrei. Eu cheguei em 69 para me preparar para o Colégio Militar. Meu pai mesmo me deu as aulas naquele final de ano, e eu fiquei interno no Colégio Militar. E o Colégio Militar foi a minha introdução ao mundo. Eu vim de uma família de interior, de uma família evangélica, nunca tivemos televisão em casa, o máximo que nós tínhamos era rádio para ouvir as historinhas de sexta-feira à noite na Rádio Gaúcha, né, que pegava no interior do Rio Grande do Sul. Essa é a única coisa que nós conhecíamos de mundo, de coisa externa. Alguma música que eu ouvia no vizinho. Nós não tínhamos toca-disco, não tinha naquela época não tinha toca-fita ainda, não tinha televisão, nunca tinha ido ao cinema, não sabia o que era mundo de coisa nenhuma. De repente eu estou dentro do Colégio Militar, no internato. E ali meu pai me deixa e diz: filho, você vai ficar aqui porque eu vou voltar para Santa Rosa e vou buscar a família, preparar a mudança, e me deixou no internato. E ali eu comecei a descobrir da boca de meninos coisas que eu nunca tinha ouvido sobre sexualidade, masturbação, mundo, Beatles, rock and roll, tudo que você pode imaginar que eu nunca tinha ouvido. E eu ficava atrás da porta e tinha uma grande televisão, né, e eu achava aquilo que era pecado ainda, ver aquilo, mas eu ficava ali bisbilhotendo aquela televisão, olhando aquelas coisas e aquelas pessoas falando na televisão. Eu mal sabia o que era a televisão, irmãos. Não sabia, mas aquilo ali foi me cativando. De repente eu estava sentado na primeira fila, né, e os meninos: olha aqui, olha o que chegou. Daí começou a cantar Let It Be, Let It Be, o LP novo dos Beatles. Foi o primeiro LP que eu ouvi na vida, né? Foi um LP lindo, aquilo me cativou, aquilo entrou na minha cabeça com força, né? Aquele LP chamado Abbey Road dos Beatles foi o primeiro LP que eu ouvi na minha vida, né? E aquilo me cativou, e tinha festival de música que aparecia na TV. Luciana, Luciana, paparararará, papararará. Foi essa das primeiras músicas que eu ouvi no mundo. Eu tinha 11 anos de idade e o mundo veio todo para cima de mim, irmãos. E aquilo, eu entrei no Colégio Militar já iniciado em coisas que eu nunca tinha praticado antes. E assim foi a minha vida. Só que o Colégio Militar, ele me foi muito nocivo. Primeiro porque eu não tinha o dom para aquilo. Aquilo era muito rude para um menino romântico, para um menino que amava música,
que ouvia melodias, desde criança eu ouvia melodias na minha cabeça, não sabia para que era, mas ouvia, já tinha escrito meus primeiros poemas, meus primeiros versinhos, e gostava de mar, gostava de lua, gostava de flores, de céu, e entro num lugar que tem que marchar, e que tem que lutar pela sua posição, e que os caras te empurravam, e você empurrava de novo, e os dois iam para dentro de um ringue, vocês se desentenderam, agora vocês vão brigar, e tinha que brigar para valer, ali no ringue do colégio militar. Não era o que eu queria na vida, de jeito nenhum, e aquilo foi me dando um choque anafilático no meu coração. Além do mais, irmãos, eu era gago. Um gago no colégio militar é uma tragédia. Na verdade, um gago em qualquer lugar onde tem adolescente é uma tragédia. Vocês não imaginam o que é um gago num colégio militar. Era um bullying, naquela época nem se falava em bullying. Mas quando os professores mandavam ler assim, ia chegando na minha hora de ler, irmãos, começava a vir uma coisa, uma fervura dentro de mim, e na turma também, todo mundo sabia que eu estava passando por aquilo, e quando chegava na minha vez de começar a ler o livro de história, irmãos, isso era uma tragédia. Era uma tragédia, e aquilo foi me destruindo por dentro. Aquilo não era o que eu queria, meus pais não conseguiram ver o que estava acontecendo, mas um dia lá dentro do colégio militar, um colega disse, vão lá no banheiro, nós vamos fumar. E eu já fumava um cigarrinho de vez em quando, e lá me deram meu primeiro cigarrinho de maconha, dentro do colégio militar. E depois do primeiro cigarrinho de maconha, já vieram outros que me deram na rua de onde eu morava, que eu fui descobrindo os maconheiros que estavam na porta da minha casa, era uma boca de fumo, irmãos. Na porta da minha casa, na Avenida Zenha. Pertinho ali da Avenida Ipiranga. E ali eu comecei a experimentar aquilo, e aquilo me cativou. Aquilo me dava uma liberdade, uma alegria, ficava todo solto, né? Gostava de rir, de falar, e eu tocava o violão, daí conseguia tocar e cantar, né? Debaixo do cheiro da maconha. E assim foi meus primeiros passos de adolescência, e com 13 anos de idade, no terceiro ano que eu estava no colégio militar, eu um dia, da noite para o dia, eu decidi, eu não quero mais ficar aqui. E já movido por uma atração às drogas, ao mundo, que me cercava ali na Avenida Zenha, e conheci uma turma da pesada que fazia artesanato, eu me cativei muito mais por aprender a fazer artesanato do que continuar estudando no colégio militar, ou qualquer outra coisa. Eu simplesmente disse um dia, não vou mais no colégio. Disse isso para minha mãe, disse isso para o meu pai, foi um choque, eles não fizeram nada, meu pai não fez absolutamente nada. Eu disse, não vou mais. Ele, menino, não vai mais estudar? Não vou, não quero, não vou, vou fazer outra coisa. E pronto, acabou. Fora isso, eu queria ser cabeludo. Eu não queria continuar cortando cabelo de jeito nenhum. Eu queria ser cabeludão, como toda a turma da minha rua, toda a turma que estava ao meu derredor, as gurias nos bailes só queriam dançar com cabeludo, não queriam saber de cara com o cabelinho cortadinho. De jeito nenhum. E aquilo foi a marca da minha adolescência com 13 anos de idade, e saí fora do colégio militar, irmãos. Na semana seguinte eu já estava full time na rua, me maconhando, e logo depois me prostituindo naquela região ali do Julinho, né, do Parque da Redenção. Aquilo ali se tornou o meu submundo. Eu tinha um grupo na Leopoldo Bira, ali perto da João Pessoa, uma maloquinha onde a gente ficava todas as noites, reunia aquele grupo para tocar violão, tocar de tudo. Eu era violeiro e gostava de estar naquela turma. E aquele se tornou o meu mundo. Um cara chamado Alemão Rui começou a me ensinar artesanato. Eu fui aprendendo a fazer trabalho de couro, metal e muita habilidade, e aquilo foi me cativando, e eu amei fazer aquilo, comecei a fazer minhas primeiras coisas, couro, metal, miçanga, bijuteria e tudo, e aquilo se tornou meu mundo rapidamente, muito rápido, assim, em um ano eu já estava envolvido com tudo aquilo.
E assim começou um outro pesadelo na minha vida, na minha casa. Porque eu não fui sozinho, eu levei minha irmã mais velha, a Débora, para o mesmo grupo, para o mesmo mundo, para os mesmos desejos. Ela só não parou de estudar, que ela gostava de estudar. Mas ela foi pelo mesmo caminho, pelas mesmas drogas. E ali se tornou... Ali eu fiquei 3 anos da minha adolescência, irmãos. Ali, totalmente perdido, longe de Deus, longe de princípios, longe de valores, longe de escola ou de qualquer outra coisa. Consegui um biscate, alguns dias depois, com um amigo que me levou para fazer pacote de presente numa loja chamada Reflexo, na Galeria Vila Rica. Há muito tempo atrás, os mais antigos conheceram aquela galeria, era muito chique. E eu ia lá fazer pacote de presente na época de Natal, era um biscate que eu tinha, ganhava um dinheirinho, mas a minha vida era rua. E assim foi até 1975, quando um amigo da família chamado Jairo Pinheiro, que era amigo do meu pai no interior, veio visitar a nossa casa. Ele viu que aquela casa que era pura, agora tinha 2 drogados, tinha uma mãe que tinha abandonado os caminhos do Senhor, foi para o caminho do espiritismo e de outras coisas mais que ela começou a frequentar. E aquela casa toda perdida, meu pai mais enterrado no alcoolismo, meu pai era um alcoólatra, de cair na porta da casa todas as noites. Meu pai bebia todas as noites, voltava embriagado, cambaleando no meio dos ônibus e não conseguia subir a escada do edifício e ali ele deitava. E a gente chegava e a vizinhança toda passava por cima dele, na porta do edifício onde nós morávamos. E aquilo era muita dor, muita vergonha. Eu cresci com um pai alcoolizado, com um pai brigando, com polícia entrando dentro de casa, quando nós éramos adolescentes, porque a polícia comum não podia prender militar, que naquela época militar tinha algum valor, né? E ele entrava, só a polícia militar entrava dentro do nosso edifício, meu pai brigando e quebrando tudo, entrava lá dentro, levava meu pai preso, ficava um dia preso, no outro dia soltava, ele voltava para o quartel-general, mas bebia todas as noites. Bebia de cair no chão. E aquilo era uma grande dor, uma grande vergonha para nossa casa. E na sequência, aquele sargento disse, eu vou chamar alguém para ajudar essa família. E foi lá e trouxe um tal de pastor Erasmo. Veio ele e a sua esposa Gelsa. E chegaram na nossa casa e conversando com a mãe, perguntaram o que a senhora gosta de fazer. Ela disse, eu gosto de cantar. E convidaram a mãe e levaram para o coral da Igreja Metodista Wesley. Igreja Metodista Wesley, uma igreja metodista ali na rua São Vicente, em Petrópolis, no bairro Rio Branco, na frente do Colégio Rio Branco, ali pertinho. E a minha mãe voltou então para essa igreja metodista. Não era a igreja pentecostal que ela conhecia, mas era uma igreja metodista, muito metódica, né, por ser metodista, tradicional, mas estava acontecendo alguma coisa naquela igreja, uma coisa diferente. Aqueles pastores estavam sendo renovados, né? Aquela igreja estava passando por uma metamorfose. E dentro dessa metamorfose, aquele pastor, que era um homem muito simples, e os seus colegas, entre eles pastor Cavalheiro de Moraes, Moisés, pai da querida Márcia, que é a pessoa que está aqui, que me conhece há mais tempo. Há mais tempo do que o André, meu filho, viu? Você me conhece há muito tempo, irmão. A Marcinha. E ali o pastor Erasmo, ele ficou com vontade de evangelizar pessoas, porque ele estava tendo uma obra de Deus na vida dele, uma transformação. Um pastor há 20 anos, naquela época, há muito tempo, e ele foi cheio do Espírito Santo, uma transformação no coração dele, e ele sentiu vontade de visitar pessoas, e uma das primeiras casas que ele foi levado foi na minha casa, graças a Deus. E ele foi e trouxe minha mãe. E a minha mãe
todos os cultos ela dizia: pastor, por favor, vai lá na minha casa, vai falar com meu filho. E dizia para o pastor tudo o que eu fazia. Ele toca violão na rua todas as noites, chega em casa às 4 horas da manhã e vem sempre drogado, alcoolizado e cheirando a fumo. E, por favor, pastor, e foi implorando para o pastor um dia, sábado à tarde, bate o dito pastor Erasmo lá. E eu saí da cama, estava acordando naquela hora, 2 da tarde. E eu fui lá ver quem estava, eu olhei no olho mágico. E estava aquele homem magrinho, de preto, com uma biblinha debaixo do braço. Eu disse: esse é o tal pastor que a minha mãe fala. Última pessoa que eu quero ver na vida é esse cara. E ele ficou ali batendo, irmãos. Bem bateu. E chegou, e eu olhando, e eu no olhinho mágico ali olhando para ele. E não abri. Era tão forte, né, a rebelião no meu coração. Não abri, não quis saber. E ele foi embora e eu voltei para a cama. Minha mãe chegou, ficou uma fera quando soube que eu não abri para o tal pastor. Daí ele: não vai querer voltar mais, você não abriu. E daí eu disse: não, deixa para lá, mãe. Tudo. No sábado seguinte, mesma situação, eu acordando no sábado, que eu sempre ia num baile, no Caminho do Meio, num clube chamado Caminho do Meio, que tinha aqui perto de Petrópolis. Eu ia toda sexta naquele baile. E era um baile conhecido na cidade. Todas as terças eu varava a noite naquele lugar. E ia para casa já às 6 horas da manhã, quando o sol estava nascendo. E veio o tal pastor de novo. 2 da tarde me acorda, tocando a campainha, lá vou eu ver de novo. E está lá ele, do mesmo jeito, com a mesma Bíblia, com o mesmo paletó. E eu falei: esse cara, esse careta, esse pastor careta, a última pessoa, não vou conversar com esse cara. O que eu tenho para conversar? O que ele quer falar comigo? Não tem nada que conversar com ele. Né? Aquela distância, né, entre o que eu pensava, o que eu sentia, aquele homem com uma Bíblia debaixo do braço, com aquele estereótipo de pastor ou padre ou qualquer outra coisa assim. E de novo aquele homem ficou batendo. Só que naquele dia foi um pouquinho diferente a minha reação, porque ele batia na porta, irmãos, e o meu coração começou a palpitar forte, bum, 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 bum. Eu não sabia direito o que era aquilo, mas era a presença de Deus na vida daquele moço, daquele pastor. Era a presença. Às vezes a gente pensa que a gente tem que falar muito para as pessoas. Não, a própria presença. Por isso que a gente tem que estar presente, perto das pessoas, mesmo sem falar. Mas a presença fez uma grande diferença e mexeu com o meu coração de alguma forma. Eu tinha uma vontade de abrir, mas eu não tinha aquela força para simplesmente abrir a porta e deixar aquele homem entrar. E eu deixei ele ir embora de novo. Só que com um certo pesar. Eu corri para a sacada, que eu morava no 3º andar, e olhei aquele homem indo. Eu tenho essa imagem dele indo pela calçada, pretinho, indo embora, desaparecendo no centro comercial ali, que era do lado. E eu fiquei com um grande pesar de não ter aberto a porta. Quando a minha mãe chegou à noite, ela disse: filho, o pastor veio de novo? Eu disse: veio, mãe. Você abriu a porta? Não. Ela ficou muito brava. E a minha mãe, quando fica brava, né André? Ela deixa transparecer, e ficou uma fera comigo. Ele nunca mais vai voltar. O que é isso, seu rebelde, isso e aquilo? Eu disse: mãe, deixa, um dia eu vou lá falar com ele. Um dia não, você vai agora. E pegou no meu braço assim, com uma autoridade. E minha mãe tinha autoridade, viu? Algumas vezes, poucas semanas antes, no desespero de uma mãe, eu estava lá na maloquinha onde a gente fumava e se prostituía, estava lá com toda aquela turma do fumo lá, e entra minha mãe na maloquinha, irmãos. Minha mãe é muito radical, até hoje ela é radical. Ela entrou na maloquinha chorando e disse:
meu filho, onde está você? Eu estava sentado lá com um baseado na mão. Ela foi lá, meu filho, eu vim te buscar. E chorando, todo mundo rindo, todos drogados ali, né? Aquela fumaceira de maconha. E ali ela foi lá no canto e me pegou. Vem cá, meu filho, vem. E uma mãe chorando, né? Ela me pegou, me puxou para fora e puxou um cinto que ela tinha trazido, irmão. E começou, ó, no meu lombo. Eu disse, para com isso, mãe. E todo mundo caçoando e rindo, e a minha mãe chorando e sentando o cinto em mim. Então ela já estava comigo pelas ventas nesse sábado, né? Nesse sábado, então ela me pegou e eu pensei que ela ia tirar o cinto de novo. Ela disse, não, você vai agora falar com o pastor. E me levou, eu muito magrinho mesmo, irmãos, agora eu sou fortinho, mas naquela época eu era magrinho mesmo, de aparecer todas as costeletas assim, né, de aparecer tudo. Eu tinha um tanquinho assim, né, agora tem um tancão. E ela me arrastou 4 quilômetros andando, Avenida Zenha, Pracinha do Julinho, atravessei por tudo aquilo, até chegar ao Hospital das Clínicas, Protásio, até chegar no Colégio Rio Branco, São Vicente à esquerda, me levou na sala do pastor Eraso, disse, pastor, está aqui ele. Né? Eu olhei para aquele homem com uma vergonha, né? Eu não quis dizer que no sábado passado eu estava atrás da porta, talvez ele soubesse, né? Mas ele simplesmente, irmãos, me deu um abraço. Disse, Asaf, disse assim, bem-vindo. Bem-vindo, Asaf. Eu nunca mais saí de perto daquele homem. Até hoje. É meu amigo e meu irmão. E um dos meus pais. Junto com o pastor Moisés, homens a quem eu amo e honro, até o dia de hoje. Ele me deu um abraço e me levou numa salinha, tinham 8 jovens, Isli, Juliane, Suziane, Alencastro Martins, um moço chamado Juca, Elcira, o russomano, Soninha e Ana Lúcia, 8 jovens. E esses 8 jovens disseram, Asaf, você é o Asaf? Eu disse, sou. Sua mãe disse que você toca violão. Eu disse, sim, toco. Então senta aqui, você vai tocar agora. Me deram um violão na mão. A primeira coisa que me deram foi um violão na mão. Disse, toca aqui com a gente. Eles começaram. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Eu peguei, né, a harmonia bem simples, eu comecei a tocar. Eu não sabia quem era Santo Espírito, eu não sabia quem eram as almas. Eu mal sabia o que era a minha vida. Na minha primeira música que eu toquei na igreja, Santo Espírito enche a minha, eu sabia o que era aleluia, né? Mas eu fiquei ali boiando. Eles disseram assim, olha, domingo nós vamos, era um sábado, no domingo nós vamos tocar na igreja. Você não quer vir aqui? Daí eu vim, um pequeno ensaio, e disseram, no domingo que vem nós vamos ter uma festa grande aqui na igreja e nós vamos tocar, os jovens vão tocar. E eu me comprometi de vir e tocar com eles. E a minha mãe ficou muito feliz que eu topei voltar para a igreja depois daquele dia, né? Eu disse, eu vou voltar para tocar com eles, vai ter uma festa. E no domingo, quando eu saí, eu peguei um ônibus da Zenha até antes tinha pegado, ainda tem que pegar 2 ônibus, da Zenha para o Instituto de Educação, era a parada. Descia do outro lado da rua, atravessava a rua para pegar ônibus para Protásio. E ali, naquele domingo, era 8 horas da manhã, eu indo para a igreja. Daí quem estava na parada? Um dos traficantes mais meus amigos, chamado Aranha. Eu lembro do cara até hoje. O nome dele era Aranha. Daí o Aranha disse, bah, cara, tu tá aqui, me chamava de Dego, disse, senta aqui, e o cara, eu indo para a igreja, o cara acende um baseado e diz, vamos fumar esse junto. Eu fiquei ali fumando um baseado antes de ir para o culto, cheguei muito chapado no meu primeiro culto, irmão, muito doido no meu primeiro culto,
Como o diabo sabe exatamente aonde você está indo, para onde... Olha, assim como Deus, o diabo desconfia do teu destino e para o que Deus já te separou. Ele sabe aonde Deus quer levar a tua vida, e eu acho que o inimigo sabia e sabe, né, onde Deus quer levar a vida de cada pessoa. E ele sempre vai querer atrapalhar o teu destino, e foi isso que aconteceu naquela manhã. E ali eu fumei aquele baseado e fui para o culto, toquei com os jovens, ninguém desconfiou, ninguém sabia, mas assim começou a minha carreira cristã, nesse dia, porque eu nunca mais saí do meio daqueles jovens, comecei a tocar naquele grupinho, comecei a tocar com eles, todos os fins de semana ia tocar em alguma igreja metodista ali da região, e eu amei aquelas pessoas, eram elas verdadeiras, puras, e falavam de uma coisa que eu gostava, que era o amor de Cristo Jesus. Eles me falavam que a única coisa que podia realmente transformar a minha vida era o amor de Cristo Jesus dentro do meu coração. Eu não entendi a profundidade disso, eu não entendi o que isso realmente significava, mas aquilo começou a fazer cada semana um pouquinho mais de sentido, na medida que eu conhecia aquelas pessoas, de modo que o testemunho daquelas pessoas, elas começaram a mostrar que o amor de Deus era uma coisa real, e eu comecei a ser atraído pela vida das pessoas, pela maneira que eles viviam, pela maneira que se relacionavam, que honravam uns aos outros, e aquele amor cativou o meu coração, e eu me aproximei de Deus através daquelas pessoas. Então tenho uma grande dívida de amor por aquele começo, que Deus foi levando pela minha vida fora, e nos meses seguintes, isso foi em maio, no mês de agosto teve um grande evento de jovens, que esse grupinho foi tocar na Igreja Metodista Central. E nessa noite, depois que a gente tocou e outros grupos tocaram, tinha um grupo da Assembleia de Deus chamado God Fritzl, que tocou nessa noite que eu me converti. E são meus amigos até hoje. O líder desse grupo chamava-se Hudson Taylor, que é o pastor da Brasa Church hoje, lá da Igreja Brasa. O Hudson era o líder, um dos líderes desse grupo. E eles cantaram, nós cantamos, e no final um pastor foi lá e disse: eu quero dizer aqui nessa noite que alguém precisa entregar a sua vida para Jesus. Alguém tem que mudar o rumo da sua vida. E naquela noite, aquela afirmação, alguma coisa disse, eu pensei, quem será? Né? Quem será? Alguém precisa mudar o rumo da vida? Quem pode ser essa pessoa? E eu fiquei me perguntando assim, quem pode ser? Daí de repente Deus falou no meu coração e disse: é você. É você que precisa mudar o rumo da sua vida. E eu, sem hesitar, peguei meu violão, fui lá para frente, me prostrei diante de Deus e disse: eu sou esse cara que precisa mudar o rumo da minha vida. Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida. Eu sou esse cara. E ali naquela noite, eu saí daquela igreja leve, irmãos, Metodista Central. Sempre que eu passo naquela porta da igreja, eu lembro o quão leve eu fiquei aquela noite, de 18 de agosto de 1974. Quando eu saí dali, a primeira coisa que eu pensei em fazer, depois de entregar minha vida para Jesus, foi fumar um cigarro. De tão leve que eu estava, queria fumar um cigarro como uma atitude de prazer. Mas na hora que eu puxei minha carteirinha de Carlton novinha, aquele cigarro Carlton que era douradinho assim, quem já fumou sabe do que eu estou falando. Eu puxei o cigarro e disse: não quero mais. Fui no bueiro, na frente da Igreja Central, e joguei. Esses dias eu mostrei para o André, um tempo atrás, o bueiro onde ficou minha última carteira de cigarro. E joguei ali naquele bueiro. Nunca mais fumei, irmãos. Nunca mais. Eu fumava desde os 11 anos. Ali estava com 16 anos, joguei meu cigarro fora. E parei de fumar. E ali, no meu coração, eu decidi: não vou mais tomar droga. E comecei a ser fortalecido por aqueles irmãos. Eles me vigiavam o tempo todo. Tinha uma moça chamada Esli Regina. Hoje é uma doutora muito conhecida na área da psicologia, mora em Brasília.
Ela e os outros jovens, a Juliane, filha do Erasmo, ficavam me esperando lá onde eu fazia o biscate no fim do dia, para eu não ir me drogar. Me pegavam ali e me levavam para a igreja para cantar e tocar violão e ter comunhão. Ia para a casa de uma. A Sli morava ali perto mesmo, a gente ficava na casa dela e começou um cuidado. A gente, naquela época, não chamava ainda de discipulado, mas a palavra cuidado eu sabia o que era, porque eu vivi esse cuidado. E aquele meu primeiro ano foi de muita bênção, de muita vida. No final daquele ano eu conheci uma menina chamada Lígia Rosana, no primeiro dia de 1975, plantada na porta da igreja com a irmã dela, chamada Lídia, e o grupo, eles eram da igreja episcopal, vieram visitar os jovens metodistas. E ali eu conheci aquela que seria minha esposa, minha querida esposa, com quem sou casado. Não casei naquela época, demorou mais 16, 24, dá quanto? 8, né? 8 anos depois eu casei com a Rosana. Casei com a Rosana e a minha esposa vai fazer 36 anos agora. Somos muito felizes e a razão disso foi Jesus, viu, meus amigos? Ali começou uma vida nova. Logo depois daquilo, minhas primeiras canções começaram a surgir. Canções muito simples que eu comecei a aprender a cantar para Deus. Eu sou um apaixonado em cantar para Deus, meus irmãos. Para mim, eu canto em igrejas pelo Brasil e pelo mundo 4, 5 vezes por semana. Quarta-feira estava numa igreja em Rio Preto, quinta noutra, sexta noutra, num encontro de jovens, sábado num encontro de pastores, domingo numa outra igreja. E isso não me cansa, essa é a minha vida há muitos anos. Eu faço isso e componho meus discos, componho minhas canções, gravo meus discos, já tenho autorais, eu tenho 49 discos meus, autorais, com Azaf Borba, com as minhas músicas, e mais 30 discos do nosso trabalho e do nosso ministério. Mais 30 discos, 79 discos que eu produzi pessoalmente, onde eu tenho minha mão, em 9 línguas diferentes, em 20 nações diferentes. Esses discos foram produzidos e distribuídos. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é fruto de um dom, de um trabalho de perseverança, de ter encontrado, primeiramente, o propósito de Deus para a minha vida. E isso Deus tem para cada pessoa aqui. Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus é que tem esse propósito. Não adianta você querer encontrar no seu trabalho, na sua vocação. Não, é o propósito de Deus de fazer de você uma pessoa que faz parte da família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus para cada pessoa aqui. Não adianta você buscar em nada mais. Só este propósito pode preencher os vazios do teu espírito. E eu, um moço deprimido, porque eu me tornei um jovem totalmente depressivo, ali eu comecei a encontrar a restauração de Deus. No início daquele ano de 75, o pastor Erasmo me levou para uma escola chamada IPA, onde eu voltei a estudar, fiz o primeiro grau e logo em seguida fiz o segundo grau. Não terminei o segundo grau, mas fiz o exame supletivo logo em seguida. E 38 anos depois, eu entrei na faculdade, irmãos. Não, 28 anos depois, eu entrei na faculdade e me formei em jornalismo, com 50 anos de idade, que era um antigo sonho. Eu, por muito tempo... Por um bom tempo, eu fui supervisor de operações da RBS TV. Trabalhei primeiro na TV educativa, como operador técnico, depois fui para supervisão da RBS TV, porque eu sou um técnico de áudio, antes de ser jornalismo, tá, eu já trabalhava nessa área. Fui supervisor de algumas rádios aqui da cidade e trabalhei com os principais órgãos de comunicação, mas o meu chamado Deus tinha para levar a sua palavra pelo mundo afora. No ano de 1984, eu comecei a viajar para fora do país e nunca mais parei.
E Deus já me levou para 52 nações, levando a sua graça e o seu amor, produzindo música, cantando louvores, fazendo congressos, ministrando em igrejas, em congressos, em tudo quanto é canto desse mundo. Só não fui para a Oceania ainda, mas todos os outros continentes, inclusive lugares como Japão, Nepal, nós já fomos, Rússia, né? Já estive ministrando lá na Sibéria, já estive no centro da Rússia, levando a palavra de Deus e sempre produzindo e traduzindo minhas músicas, que hoje estão gravadas em muitas línguas, inclusive no árabe. Tenho meu trabalho amplamente difundido no Oriente Médio, não só de gravações, mas também meu livro foi traduzido para o árabe. Eu tenho um livro que fala sobre música cristã, louvor e adoração. Tenho outro livro, que é um livro que versa sobre princípios de Deus, falado de um pai para o seu filho, que é esse cara aqui, né? Numa época que ele estava um pouquinho, né, querendo, não chegou a se afastar do caminho do Senhor, mas o inimigo estava puxando, né, filho? Né, puxando, né, empurrando, dando uma empurradinha, jogando tomate na frente para ver se tu caía. Mas graças a Deus não caiu. Mas esses princípios de Deus foram firmados na nossa casa, para os nossos filhos. Isso se tornou também um pequeno livro que eu escrevi, de um pai para os seus filhos, que é uma grande bênção para as famílias. E assim foi nossa vida de casado. Minha vida com a Rosana sempre foi bonita e tranquila. Sabe por quê que o meu casamento é e foi feliz? Jesus. Quando um casal tem propósitos comuns, sabe para onde estão indo. E Rosana e eu fomos assim, caminhamos juntos para o mesmo lugar. Minha esposa canta do meu lado com a mesma alegria quando era menina, né? Quando eu cantava com a minha namorada nos casamentos. Cantei no teu casamento, Marcinha, né? Glória a Deus. E cantei no casamento de todos. Nós éramos solteiros, né? Mas já cantávamos juntos, louvávamos a Deus. E demorou termos filhos, até que chegou a nossa filha chamada Aurora. E quando a Aurora tinha 2 anos de idade, nós descobrimos que ela é uma menina especial. Tinha uma síndrome de deficiência chamada Prader-Willi, que lhe deu muitos atrasos, nos trouxe muitos transtornos, muita tristeza no início, mas não perdemos nem a fé, nem a esperança, nem o amor por ela. Porque a palavra de Deus diz que quando todas as coisas naturais forem embora, vai ficar fé, esperança e amor. E daí, quando tudo parecia ter ido embora, né, da nossa expectativa com a Aurora, Deus manteve a fé, a esperança e o amor. E a Aurora é uma bênção para nós. E foi criando, se desenvolvendo, e com muitas lutas, né, tem muitos desdobramentos. Não tem um manual de instrução, um filho especial. Você vai descobrindo com Deus a cada dia, a cada manhã, como ter vitória, né, com a criança. Depois, quando a Aurora tinha quase 6 anos, Rosana engravidou do nosso 2º filho. Graças a Deus, é esse meu filho querido, meu violinista, músico, também compositor, adorador, e que ama o Senhor hoje, apaixonado por Jesus, como eu. E quando o André tinha quase 8 meses na barriga da mamãe, um assaltante aqui, na rua Guararapes, pertinho da Protásio Alves, apareceu na porta da nossa casa e deu um tiro a queima-roupa na Rosana. E ela, para proteger sua barriga, se virou de lado e aquela bala entrou pelo seu ombro e alojou-se entre o seu pulmão e o seu coração, e mandou minha esposa entre a vida e a morte para a UTI do hospital de pronto-socorro da cidade, depois para o Moinhos de Vento. E foi também uma época de muita luta. Eu estava cantando em Cuba. Na verdade, eu estava gravando um disco em Cuba nesse dia. E foi de muita incerteza, mas Deus, pela sua graça e sua misericórdia, salvou a vida da minha esposa e salvou a vida do meu filho. Saímos vitoriosos, assustados, né? Glória a Deus. Saímos assustados daquele acontecimento, mas saímos vitoriosos, porque aprove a Deus salvar a nossa casa.
E eu louvo a Deus porque entre esses tantos outros milagres eu poderia contar para os meus irmãos que Deus tem feito na minha vida. Mas hoje eu sei que é o início do milagre de Deus na vida de muitas pessoas aqui. Isso é o que eu sei. Hoje Deus vai começar um milagre na vida de muitas pessoas que vieram aqui. Começar alguma coisa muito especial na tua casa, no teu casamento. Vocês estão ouvindo uma pessoa extremamente feliz, que tinha tudo para ser infeliz, tudo para ter uma juventude totalmente desvairada, como eu estava indo, e como alguns amigos meus poderia já estar morto, totalmente tomado pelas drogas, como muitos jovens da minha geração, de sexo, droga e rock and roll. Mas aprove a Deus uma salvação tremenda da minha vida, uma transformação no meu coração. Essa transformação Deus quer fazer na tua vida, a mesma felicidade que hoje eu tenho na minha vida, graças a Deus, a alegria de ter meus filhos comigo na obra do Senhor, cantando e louvando a Deus, a alegria de poder viajar com a minha família, dando graças ao Senhor, contando a minha história, falando das coisas de Deus, levando minha música, meus discos, meus livros. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Isso me faz um homem extremamente completo, extremamente feliz, mas principalmente porque eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Compreendi que Deus tinha um plano, um objetivo firmado e um destino traçado. O Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias, inclusive o teu, que está aqui hoje. Deus propôs esse jantar, não foi Adonep? Foi Deus que propôs esse jantar aqui. Deus que escreveu no livro de cada pessoa aqui. Um dia eles vão se reunir todos lá num jantar da Adonep. Assim como escreveu aqueles dias do Erasmo na minha porta e do meu primeiro abraço. E de tantas pessoas que eu tenho encontrado por esse mundo afora. O encontro de pessoas na hora certa, no momento certo, para trazer a vida e a esperança para você. Hoje Deus quer encher o teu coração de fé, de esperança e de amor. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Porque Deus já escreveu os teus dias. Até as tuas lutas e as tuas tribulações vão promover o bem. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um plano, um propósito para cada pessoa. E quando Deus faz, ninguém pode desfazer. E hoje Deus está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. E eu, antes de sair daqui, eu quero orar com qualquer pessoa que queira mudar o seu destino hoje. Que Deus trouxe aqui nesse lugar para começar uma nova história na sua vida. E eu peço que, se é com você essa história, como eu aquele dia, alguém precisa mudar a sua vida hoje. Deus trouxe nessa reunião, né? E eu ficava olhando para o lado, será que essa pessoa do lado, quem será o jovem que estão falando, né? Mas é você. Então, se é você, erga uma das suas mãos hoje. Se Deus está falando com você hoje. Isso mesmo, irmã. Que coragem, linda. Pode deixar sua mãozinha erguida. Essa senhora também. Deus está falando com você. Alguém mais? Que Deus está falando nessa noite? Que bom, queridos. Coisa linda. Eu quero pedir para vocês que as pessoas que estão em volta fiquem com a sua mão erguida. Alguém dos nossos irmãos e amigos, alguém que trouxe você, pega essa pessoa num abraço, traz ela aqui para frente, que nós vamos orar por elas. Vem aqui, amigão, vem. Vem aqui, não precisa ter vergonha, nada, é mudança de destino. Não tenha vergonha de mudar o seu destino, meu querido amigo e irmão. Não, tenha vergonha de ficar do jeito que você está. Isso sim que você Isso sim que você tem que ter medo. De vir aqui à frente para receber uma oração e um abraço, não precisa ter medo. Deus te trouxe aqui para receber esse abraço. Isso. Agora eu quero orar com vocês. Queria que todos os irmãos que estivessem aqui estendessem suas mãos para essas pessoas.
E eu quero pedir que vocês orem comigo, todos orem juntos comigo esta oração. Senhor Jesus, neste momento, eu estou mudando o meu destino. Pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, que entra no meu coração e me faz uma nova criatura. Eu reconheço os meus pecados, mas reconheço o Teu perdão para os meus pecados. Entrego minha vida inteiramente a Ti. E de hoje em diante, eu serei uma nova criatura que vai viver a vida de Deus através de Cristo Jesus. Amém. Essa é você hoje, uma nova criatura. Deus abençoe. Você fica aqui, eu vou pedir a ajuda do Adilson. Mudança de destino. Hoje começa uma outra história na sua vida, através da fé. Queria agradecer de coração essa disponibilidade, é uma pessoa muito ocupada, ele veio do aeroporto direto aqui para o jantar, como ele falou, ele estava, né, em São Paulo, né? São Paulo. E ele chegou aqui, nos prometeu chegar umas 8h30 da noite, chegou um pouquinho antes, porque é pela ocupação dele. Então, ele é um homem que trabalha na Donep há mais de 30 anos, no exterior e no Brasil, fazendo os congressos da Donep, participando de vários eventos. Muito obrigado pela vida de vocês, tá? Da tua esposa, da tua família. Jesus desceu do céu só para trazer o amor de Deus para cada um. Jesus amou e se entregou por nós. Jesus nasceu envolto em panos na manjedoura de Belém e veio ser do mundo a luz e o bem.